Fala galera do Liberal.com, estamos aqui com o Bad Boy, um ícone, né, do rádio, jornalismo paraense, para a gente debater, falar um pouquinho sobre o que vem, o que vai acontecer neste repar de sábado, depois de 19 anos, um clássico entre Remo e Paysandu de volta na Segundona Nacional. Bad, brigadão, cara. Eu que agradeço, Fábio, galera do Liberal. Que prazer falar de futebol aqui, estar com vocês. E eu que estava presente no último repar da Série B, naquele colosso do Bengola, vendo de um lado a nação azulina e do outro a nação bicolor. Também estava lá, né, não trabalhando, mas na arquibancada. Eu não vou lhe perguntar de que lado você estava. Acontece, né, não, cara? Não, deixa pra lá. Isso é só... Foi só um... Mas deixa pra lá. Estávamos lá, né? Em posições... Eu estava trabalhando. Eu estava na arquibancada. Não vou dizer para que lado eu estava, mas estava Minha lá. Vida, uma coisa... Tipo, era desse lado? Ou era da... Vamos... Aí, era... Joga para aquela galera ali, ó. Torcida. Então tá, vamos lá. Bad, nessa situação, né? Remo brigando lá em cima, Paysandu lá embaixo. A gente sabe, pô, já vivemos vários clássicos que chega nesse momento, as coisas se equivalem, né? Mas hoje a gente vê uma qualidade do Remo um pouco superior, muito superior, né? Em termos de elenco, para o Paysandu. O Paysandu reformulou o elenco dele agora e a gente ainda não viu muita gente jogar. E como é que tu avalia essa chegada desses atletas do Paysandu e para o Remo, que vai chegar num clássico, talvez desfalcado de algumas peças? Eu respeito muito a tua colocação quando você diz que o Remo está à frente. Essa é a sua opinião. Calma, está à frente porque os números dizem isso. Mas essa é a sua opinião, que fique claro isso. Remo e Paysandu, não existe isso. Remo e Paysandu, e olha, eu vou começar a conferir para ver quantos eu vi, porque eu acompanho o Remo e Paysandu desde os 5 anos de idade. Então eu já vi muito Remo e Paysandu. Eu já vi o Paysandu entrar campeão brasileiro de 91 em campo com Luiz Carlos no gol, Paulo Cruz, Léo, Ari e Pedrinho, Oberdan, Rogerinho, Mazinho e Edgar, Dadinho e Cacaio, Mangueirão, uma beleza, fiel torcida, alegre demais, e o Papão campeão brasileiro. Eis que entra o clube do Remo de Valdemar Carabina. Wagner Xuxa no gol, Marcelo Paraíba na direita, Silvano, Belterra e Luiz Carlos Nescau na esquerda. Aguinaldo, seu boneco, Papelim. O 10 era fraco pra caramba, o tal de Arthur, né? Não jogava nada. O rei Arthur, da nação azulina. E Alencar, que era um canhotinho que ele dizia, não te mexe. Isso na intermediária do campo dele. Ele olhava pro cara na ponta e disse, se te mexer, já sabe. E dava o lançamento. E na frente, Arthur e Lamartine. Então, quando entrou para fazer esse jogo, o Paysandu era campeão brasileiro. E os cronistas da época diziam, o Paysandu, por ser campeão brasileiro, leva o favoritismo. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que com 45 minutos de jogo estava 2-0 pro Remo e um totó. O que eu quero dizer com isso? Quando as duas camisas se encontram, a listrada bicolor e a azul do Clube do Remo, respeito é bom e a gente gosta. Campeonato Paraense agora. Remo embalado, meteu 2-0, do nada passou um tsunami, Paysandu empatou e quase amassa, e o Remo ganhou o título nos pênaltis. Quem ganhou o jogo? Paysandu. Então, dizer que tem favorito no clássico... Olha, quando eu vejo alguém falar que em Grenal tem favorito, Cruzeiro e Atlético, Flamengo e Fluminense, seria bom dizer, Flamengo e Vasco, aí tem favorito, deixou de ser clássico. Mas esse tipo de clássico, Corinthians e Palmeiras, São Paulo esses são clássicos, equilíbrio. Agora, Remo e Paysandu, cara, Remo e Paysandu eu digo sempre, o que vale é a gozação. Eu sou um paraense que eu tenho... Isso eu falo não da boca para fora, porque eu sou um cara assombrado, quem me conhece sabe disso. Eu não faço jornalismo para agradar ninguém. O ídolo da minha vida é o meu pai, o seu Fernando. É o meu ídolo da minha vida. E eu não faço jornalismo para agradar ninguém. Eu sou um cara que eu procuro levar a verdade para o povo. E eu tenho um orgulho de ser paraense. Porque o paraense ele tem o Círio de Nazaré. Ei, pai,
Não é de qualquer terra que tem. Eu quero chorar, olha, quando eu falo. Porra, é mais de 2 milhões de pessoas na rua. Sabe? É um povo demonstrando a sua fé. Que alegria ter nascido aqui. É tomar um tacacá daquele quente. A gente fala o égua. Essa porra é muito gostoso. É um tacacá, é uma maniçoba, é um vatapá. Mas a gente tem um repá, cara. O repá que quando o cara acorda, ele vai no banheiro, bota água na cara e faz assim mesmo. Fap! Aí ele olha no espelho. É hoje, papai. E aí ele não quer saber se ele está na lanterna, se ele está na Champions League. Ele não quer saber. Ele quer saber que ele vai para o Bengui. Deixa eu aparar as lágrimas aqui, que não são de crocodilo, são de emoção. Porque quando eu falo da minha terra, eu me emociono. Eu digo sempre, o cara para falar mal de Belém perto de mim, ele vai se dar muito mal. Porque eu vou dizer para ele, tu conhece Belém? Então não fale da minha terra. É isso, cara. Bad, o Remo hoje, né, brigando para a parte de cima, o Paysandu brigando na parte de baixo. Não existe esse tipo de favoritismo, mas hoje, como o Remo ainda sem treinador, oficialmente, estamos falando isso hoje, e o Paysandu já encorpado com um novo treinador, já treinando, já tendo uma noção do trabalho que ele vai desenvolver. Como tu acreditas que o Paysandu chega para esse clássico? E o Remo, nessa situação em que se encontra lá em cima, há uns 2, 3 jogos não vem desempenhando um bom futebol, né? Na verdade, vem ganhando, e a Série B é isso, pontuar, mas não vem fazendo o que ele fazia nos primeiros jogos. Como é que tu vê esse clássico nesses 2 pontos? Eu tenho falado durante a nossa programação da Liberal Mais, que eu convido todos a participarem com a gente de domingo a domingo, com o Liberal Mais, notícias pela manhã, uma programação de sucesso. Nosso programa de esporte, 17 horas às 19, vem com a gente, tanto no YouTube quanto na 98.9. São 2 campeonatos, Will. O que é o Paysandu hoje? Quantos pontos tem o Goiás? 26. 26. Paysandu tem quantos pontos? Tem 7. Tá. Se o Paysandu for pensar no Goiás, acabou, tá rebaixado. Entendeu? Uhum. Então eu não posso admitir de forma nenhuma, como eu vi frouxura. Eu vi nego frouxo, já caiu. Eu digo, rapaz, faltam 20 e poucas rodadas. Jogo pra caramba. Então vamos lá. O Paysandu tem que pensar do 12º para baixo. Porque o 12º deve estar com seus 15 pontos. Por aí, eu não estou com a tabela aqui, mas é por aí. E aí, quem é o primeiro fora da zona? O Paysandu está a 3 pontos do cara que está fora da zona. Acho que hoje é 4, né? Vamos Olha ver a tabela aí. Vê a tabela aí. Então, olha só. O Paysandu, que já esteve muito mais lá atrás, hoje está vendo o primeiro que está fora. Vê como está essa pontuação do 12º para baixo. 12º tem 15 pontos. Exatamente o que eu falei. Agora vê o primeiro fora da zona. Tem 11. Volta Redonda. Então o Paysandu tem 4 pontos para sair da zona. Sim. E faltam 27 rodadas. Cara, são 27 partidas. Tu tá a 4 pontos de sair da zona. Tu já tá dizendo que tu morreu. É muita frouxura. Sim. Então vamos lá, são 2 campeonatos. O que é o repá de domingo? O repá de domingo vale aquilo de sábado. O repá de sábado vale o seguinte. Tradição, vale conquista, mas é uma conquista interna. Vale gozação, mas não é o fim do mundo. Rola um empate. O Remo não é muito bom. O Paysandu é terrível. Mas ele diminui 1 ponto em relação ao Volta Redonda, dependendo do resultado do mesmo Volta Redonda. O que não pode acontecer se o Paysandu perde o jogo, acabou o campeonato para o Paysandu. Se o Remo perde o jogo, não chega, mas não existe isso. O que vai valer no sábado é aquilo que eu falo também. Ganhamos do Barcelona. Ganhamos do Real Madrid. Viu? O time ganhou do Paris Saint-Germain.
Mas perdeu o repá, tá morto. Mas está morto aqui para gozação. Aqui. Quem não pode ir na feira, quem não pode ir no supermercado, quem tem que se esconder dos amigos para sair na rua. Chega na hora do trabalho, o cara quer passar escondido, o pessoal, ei, foi mais uma. Mas o campeonato prossegue. Paysandu trouxe um treinador, o Claudinei, que já fez bons trabalhos. O problema do Paysandu hoje é elenco. Acho que o Frontini, ele quis falar, o Roger não deixou, apertou o braço dele e não deixou. Quando ele disse, olha, vai ser difícil a gente trazer jogador de qualidade para cá, e ele estava falando a verdade. Porque são 4 divisões que tu tem hoje. 4. Se um jogador de boa qualidade não está empregado nessas 4 divisões, é porque ele deve ser muito bom. Deve ser excelente. Tu olha na 4ª, ele não está. Olha na 3ª, na 2ª, não está. Então ele deve ser muito bom. O Paysandu hoje foi buscar jogadores que podem dar certo, tomara que dê, Fábio. Mas não é hora do tomara, não é hora de laboratório. Porque se não der certo, tudo é o se. Se der certo, vira herói nacional. Pô, fomos buscar jogador na Série C, jogador... Só que não era o momento. Esse momento é quando vai se formar um grupo, tu forma o teu elenco forte, e olha, bora montar jogador pra gente ver aqui se... Tá. Se vai dar certo. Tá. O caso do Remo. O Remo formou a estrutura dele. O Remo, a cada momento, vem gabaritando o seu elenco. Mas o Remo tem um problema grave que a torcida já detectou. O Remo, ele tem que primeiro levar o susto, dar um apagão, e aí depois parece que ele cresce. Aquela chacoalhada. No jogo do Atlético Paranaense, é inadmissível o Remo ter perdido aquele jogo. Porra, Paulo foi dentro da baixada e tal, não sei o quê. O time do Atlético, horrível, horrível. 2 volantes pesados. O cara não... E o Remo conseguiu levar um gol no último minuto lá, que o zagueiro, com toda a experiência dele, qualquer peladeiro sabe o que eu vou falar aqui. O cara deu um balão para dentro da área. Ele, em vez de ficar no jogador, ele ficou olhando para a bola. Enquanto isso, o jogador do Atlético deu a volta, antecipou e fez o gol. Porque ele perdeu o tempo de bola. Inadmissível para um zagueiro da experiência dele. Mas tudo bem. O certo é que o início do Remo agrada o seu torcedor. E os bicolores esperam uma reação. Quem tem a ganhar com isso? O torcedor. Esperam um grande clássico no sábado, festa do povo do Pará, e que nós iremos acompanhar pela nossa Liberal Mais e os veículos do Grupo Liberal. Falaste agora da festa do torcedor. Cara, é muito maluco, cara. A gente que vive isso desde moleque, né? Hoje acompanhando, trabalhando na área, né? A força que a gente tem de torcida, né? A gente olha para outros clássicos aí, por exemplo, hoje na Série B, tem o Atletiba, mas não entra na minha cabeça que o Atletiba é maior que o Remo Paysandu, que eu reparo. Olha, isso que eu vou falar aqui, não é porque eu sou paraense, eu sou barrista. Deixa eu te dizer, nós hoje, do Pará, o Paysandu foi jogar a última partida dele contra o Botafogo. No Paysandu na Curuzu. Sim. Paysandu na lanterna do campeonato, jogando contra o Botafogo de São Paulo. Não é o Botafogo do Rio, é o Botafogo de São Paulo. Não é o Botafogo campeão da Libertadores, o Botafogo campeão brasileiro, o Botafogo está disputando o Mundial. Se fosse, eu diria, não, é a força, o Botafogo e tal, não sei o quê. Eu estou falando do Botafogo de Ribeirão Preto, São Paulo, interior paulista, que não consegue botar 5 mil nos seus jogos. O Paysandu colocou 15 mil ou mais pessoas na Curuzu. Tu sabe em que lugar do planeta isso acontece? Um time lanterna, a sua torcida aborrecida, chateada, lanterna, e numa sexta-feira, e não ganhando de ninguém. O time não acerta. Os caras contratando jogador que a torcida nunca viu. Mas a torcida não vai para ver dirigente. Ela não vai para ver jogador.
Ela vai porque ela é apaixonada pela camisa. Eu comparo a nossa paixão com a dos argentinos. Aí muita gente... Peraí, calma, eu vou explicar. O torcedor do Boca, ele canta na arquibancada e ele esculhamba com diretoria, com o time que está jogando, e ele faz questão de dizer que ele está lá por causa da camisa. Entendeu? Então, tem até cantos que você conhece, né? Eles dizem assim, eu sou de Boca, Senhor, cantemos todo com alegria, caso não saia campeão, o sentimento não se termina. Idade boa, idade. O que ele quer dizer com isso? Ganhando ou não ganhando, ele está lá, mas não é por causa de jogador, ele está lá por causa da camisa. E é assim o nosso torcedor do Pará. Quem é remista, quem é bicolor, é bicolor. Flamengo vem jogar aqui em Manaus, Flamengo e Amazonas. Quando começar o jogo, a torcida está lá, Mengo, o cara vai dizer, o jogo é no Rio, não, é em Manaus, mas a maior torcida vai ser a do Flamengo. Se o Flamengo jogar em Belém contra Remo e Paysandu, devagar quando... Que o Flamengo tem uma grande torcida? Tem. Inclusive eu sou torcedor do Flamengo e todo mundo sabe disso. Mas quando vai jogar contra Remo e Paysandu, te aquieta aí, te põe lá nos teus 2.000 torcedores, que o Mangueirão ou tá todo bicolor ou tá todo azulino. Porque o torcedor é apaixonado pelo clube dele. Então o torcedor do Pará, eu sou um cara que tem dirigente que não vai muito com a minha cara. Por quê? Porque eu tenho para falar, eu falo. Eu não posso admitir tanta paixão de um torcedor e dirigente da marca Bebe Água. O futebol do Pará, durante anos, teve que aturar dirigente da marca Liso. Liso, Fábio Will, não dá certo em lugar nenhum. O Liso, por si só, o Liso, quando tem uma mulher bonita, roubam dele, porque ele quer aparecer, ele quer levar para o cinema, aí o cara que tem o dinheiro fica só aqui. A primeira vai dançar. Ele chega no cinema, a mulher olha para ele, ele olha para a mulher. Ou chocolate, ou refrigerante. Os dois não dá para ser. A primeira que o endinheirado pegar, vai dar tudo para ela e acabou. Então, Liso não dá certo em lugar nenhum. Aí ele está cheio de ideias. Quantos Lisos com ideia deram certo? Por que olha, o Atlético Paranaense é um caso, tá aí. Quando foi que o Atlético Paranaense cresceu? Atlético Paranaense até os anos... Eu não sei se tu conhece a história do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense até os anos 80 perdia por Colorado, por Pinheiros, que depois juntaram e virou Paraná. Aí vinha o Coritiba. Quem era Atlético Paranaense? Jogava num campo que dava dó. Aí pintou o Santo Petralha. Quem é Petralha, velho? Bilionário. Só que o time tem dono. Quando o Petralha faz cara feia, ele briga até com a torcida, manda os caras para longe. Mas o Atlético virou a potência que virou. Por quê? Porque Liso no futebol é uma desgraça. Então eu peço encarecidamente, vocês, Lisos, que dizem que amam o Remo e Paysandu, não se candidatem a nada. Não tem placa nem na Curuzu, nem no Baianão, dizendo assim, precisamos de Lisos. Tem? Não. Quem ama faz sofrer. Quem ama. Não. Tu faz, por exemplo, tu tem o teu time, tu é o Vasco da Gama, tá? Tu tem o teu time. Tu é um Liso. Tu vai ser presidente do Vasco? Não. Lá vem a conta de energia. Olha tu, não tenho dinheiro para pagar. Lá vai vergonha. Lá vai tu fazer a torcida e tu mesmo sofrer. Não é verdade? Então, Lisos, fiquem no lugar de vocês. Não sei, diretoria de futebol de Remo e Paysandu é para quem tem dinheiro e é inteligente. E ó, eu torço para um dia os nossos clubes aqui terem pessoas inteligentes e que tenham a ponta para gastar. Porra, Bede, eu explico por quê. Quando você tem a ponta, você vai embora, velho. Vocês lembram do Paysandu de 96? Eu era repórter lá. O Paysandu de 95, liso, sem nenhum no bolso. Presidente Geraldo Rabelo. Tiraram o Geraldo. Formou-se uma junta.
Um milagre econômico bicolor. Não me interessa de onde vem o dinheiro, eu não quero saber. Eu estou falando de futebol. Não é programa policial, estou falando de futebol. Chegou dinheiro na Curuzu. Onde o Paysandu foi parar? Na Libertadores para jogar contra o Boca. Sabe por quê? Faz muito bem. Então, você tem dinheiro? Você vai longe. Não tem dinheiro? Vai beber água da torneira e vai comer rato com batata. Quando tiver batata. Clássico. Quem leva? Não tem essa. Eu já te falei, o cara que disser que tem favorito em clássico é maluco. Quem está mais perto da vitória? Também não tem isso, porque o último repá que a gente viu, o cara chutou, não, o penúltimo, né, que foi o que o Giovani empatou o jogo no final. Sim. Né? Pois é, ele chutou a bola, ela ia lá pro Bengui, bateu na Costa do, entrou no Natália Lins. Então isso é repá. Não tem. Sabe, Fábio, é assim. Ó, fulano, isso é. Fulano, tecnicamente, fulano. Mano, quando rola a bola. Ei, é aqui, ó. Argentinos. Colhones. Ó. Ó. Tem que ter. Ah, tô com dor de barriga. Não vai. Eu tô com dor de cabeça. Sai. Eu só tenho 50. Sai. Ou tu tá bem ou tu não tá. O nome disso é repá. É isso. Valeu? Amigo. Tamo junto. Bom galera, jogo. É nóis, hein? Não perde, viu, galera? A gente vai fazer uma cobertura maravilhosa. Pré-jogo. Porra, o pré-jogo. O nosso pré-jogo não tem pra botar, mano. Não tem mesmo, mas tudo é nosso. Tem, mano. E eu vou dizer pra vocês sabem, é a melhor cobertura. Estaremos na saída dos clubes do hotel. Vamos acompanhando os ônibus, chegada. Parceiro. Aí vem o jogo e o pós-jogo, então, irmão. Aí a giripoca pia e eu vou estar nessa parada. É isso. Então, não perde a programação da Liberal Mais e também a programação do Liberal.com e do Jornal Liberal, porque a gente vai ter uma cobertura completa com todo o pré-jogo, o jogo e o pós-jogo, e você pode acompanhar tudo com a gente. É isso aí, galera. Bom repá para todo mundo. Falou!